Meus amores, como vocês estão? Olá, queridos! Gente, para tudo que você está fazendo. Respira fundo. Porque é hora de reações orgânicas. É hora de falar desse assunto que não dá, cara. Você fala sobre o Enem, química orgânica tá assim, ó. E se você por acaso está perdido, fala, oi, o que está acontecendo? O Enem tá chegando, cara. A gente tem que estar preparado, a gente tem que estar prontíssimo, saradíssimo nos assuntos sobre química, sobre Enem. Tem que estar sabendo, tem que estar assim, ó, intrínseco. Respirou, tá em você, não tem jeito. A gente tem que saber esse negócio. E aí, queridos, hoje a gente tirou um tempinho para falar sobre reações orgânicas. Cara, um assunto muito relevante. Porque, primeiro, o Enem já ama química orgânica, cai pra caramba. E quando se trata de reações, associou a orgânica a um contexto. Adoramos, o Enem adora falar de contextos, né? Aplicar um conhecimento num determinado contexto. Não tem jeito, vamos ter que falar sobre isso. Para você ter uma ideia, das últimas 92 questões de química, dos últimos 5 anos do Enem, 6 falavam especificamente sobre reações, não é nem sobre química orgânica, é sobre reações. Se a gente pensar em química orgânica, também tem uma quantidade bem maior. Então, assim, cara, temos que saber sobre isso, não vai ter jeito. Vamos ter que falar sobre reações orgânicas. Reações com compostos orgânicos, elas são levemente complexas de a gente trabalhar, mas a dificuldade na prova não é tão grande. Nós estamos pensando em questões de dificuldades médias. E isso por quê? Justamente pela associação ao contexto. Você vai entender até o final desse momento de hoje que existem diversas reações orgânicas, porque depende de qual é o meu composto inicial, depende do que ele está reagindo, das condições que ele foi colocado para reagir. Então, você pode ter vários processos diferentes. O que você precisa saber quando se trata do Enem e reações orgânicas é fazer uma interpretação científica da realidade que ele está te colocando. Então, você precisa de alguns argumentos. A gente vai te fornecer alguns argumentos, algumas formas básicas de compreender uma reação orgânica que vão se aplicar nos casos que ele está sugerindo para você na prova. Então, é pegar o jeito de fazer esse negócio. Tem que pegar o jeito. Então, toda a prática do mundo vai ser necessária. Porque, olha só, reações orgânicas existem vários tipos e aqui estou pegando os 3 que costumam ser mais indicados para as provas. Reações de substituição, de adição e de eliminação. E aí, bebês, tem o seguinte, adição e eliminação vocês costumam pegar rápido porque elas são meio que inversas. Você entende uma, a outra vai junto. Agora, de substituição, eu acho que elas são bem legais de você analisar. Porque, primeiro, as reações de substituição que costumam aparecer são aquelas que acontecem nos anéis aromáticos. Caso você não se lembre o que é um anel aromático, são aquelas estruturas que são derivadas do benzeno, que é esse rapaz aqui, C6H6. O benzeno é um composto orgânico cíclico com essas ligações duplas alternadas, né? Você tem uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples e por aí vai. O benzeno, ele forma esse anel aromático e ele pode passar por reações de substituição. E aí você tem que ficar ligado porque a gente faz reações de substituição porque a cadeia aromática ela é muito estável. Quebrar essa cadeia ou suas ligações é muito complexo. Então, o máximo que a gente vai fazer nesse momento é substituir os hidrogênios que estão ali presentes por outros grupamentos. Então, lembra, apareceu o anel aromático, pensa sempre na possibilidade de ser uma reação de substituição. Isso constantemente vai aparecer para vocês. Então, lembra, vou tirar o hidrogênio e vou adicionar um novo grupamento. Esse primeiro caso que a gente está pensando aqui é uma reação em que a gente vai substituir o hidrogênio por um halogênio, por um elemento da família 7A. Aqui eu usei bromo, mas poderia ser cloro, poderia ser iodo, flúor, qualquer um daqueles que estão lá na família 7A da tabela periódica. É como se nós fôssemos pegar um hidrogênio do anel aromático, e aí pode ser qualquer um deles, e a gente fosse adicionar o bromo ali no local dele. Repara que é uma substituição. Lembra quando está no jogo, né? Levanta a placa, substituição. Sai um, entra o outro. Tirou o hidrogênio, entrou o halogênio no lugar. Esse FeBr3 que está em cima da seta é catalisador. Ele acelera o processo porque diminui a energia necessária para ele acontecer.
Esse processo de substituição também poderia acontecer com outros envolvidos. Repara que é o mesmo reagente de partida, mas ele está reagindo com uma substância diferente em outro meio. Esse caso aqui é uma reação de nitração. O hidrogênio do anel aromático seria substituído por um grupo nitro, que é esse NO2. Mas você repara, partiu de um anel aromático, você já liga o alerta para ser uma reação de substituição. Sai um hidrogênio, entra um grupo novo. Agora, dito isso, vamos pensar nas reações de adição. E aí, queridos, pensa na palavra como ela é. Eu quase sempre falo isso para vocês. Ficou perdido? Não sabe o que é? Ai, química é muito difícil? Às vezes é, mas é química em português. Português a gente sabe, a gente fala o dia inteiro. Olha para a palavra que ajuda. É uma reação de adição. Eu vou adicionar alguma coisa no meu composto. Tanto que ele é tipo muito parecido com o inicial, só que você vai adicionar uma coisa a mais. As reações de adição, elas são comuns para os compostos que apresentam ligação do tipo pi, ou seja, ligação dupla ou tripla. Se você vê um composto com ligação dupla ou tripla, pense na possibilidade de ocorrer uma reação por adição. Porque o que vai acontecer nesse tipo de reação? É a presença dessa ligação pi que facilita. Você tem uma dupla ligação. A gente vai quebrar essa ligação e novos grupamentos vão entrar onde essa ligação dupla estava. Então, repara, aqui a gente tem uma reação de hidrogenação, porque estamos adicionando hidrogênio. Tá vendo que tem uma ligação dupla? De início até copiei, ó, o mesmo composto no final. O que vai acontecer? Quebra a ligação e os hidrogênios vão entrar no local onde a ligação estava. Os dois hidrogênios com que está reagindo vão entrar no local onde quebrou a ligação. E isso poderia acontecer não só com hidrogênios, mas com halogênios também. Quando a gente escreve esse X assim, a gente está se referindo a um elemento da família 7A. Poderia ter entrado 2 cloros ali, por exemplo. Ou então um HX, um ácido inorgânico, por exemplo, o HCl. Então, essa reação poderia acontecer partindo de um reagente com ligação π, e se você adicionasse qualquer um desses participantes ao processo. Você se lembra que eu te falei que é invertido a reação de adição e da de eliminação? Na adição você tem a ligação dupla. Ela sai e entra um grupamento novo ali. Agora, na eliminação é o contrário. Eu não vou ter a ligação dupla. Repara que entre carbonos aqui, ligação simples. A gente tem um alcano. O que vai acontecer no nosso produto? A gente vai... Repara, vamos copiar bonitinho do jeito que estava para você entender qual é a ideia da reação. Isso aqui é a mesma coisa. Se é uma reação de eliminação, a gente vai remover os grupamentos. Agora a gente está separando, estou removendo hidrogênios dali. E como resultado, eu crio uma nova ligação. Então, enquanto na adição tem a dupla e ela se desfaz, na eliminação é o inverso. A gente está formando as insaturações. Tranquilos? Informação abessa. Print sempre válido. Vai, printa esse negócio aí. 1, 2, 3 e print. Bebês, dica de ouro. Atenção para a dica de ouro. Falou sobre reações orgânicas no Enem. O contexto é muito importante. Quase sempre ele vai te mostrar um exemplo de reação e o local onde ela está se aplicando. Você precisa interpretar o processo. Começa a buscar se você começou com um aromático, isso pode indicar uma reação de substituição. Se você começou com um composto com insaturação ou não, porque pode indicar adição ou eliminação. Analisar o composto de partida auxilia muito na identificação do processo. Entendeu o que está acontecendo? Ele vai te pedir para aplicar numa nova situação. E aí fica fácil. Interpretar a situação e identificar o tipo de reação vai ser fundamental para você arrasar nessas questões que o Enem cobra reação orgânica. Tranquilo? E por falar em questão, vou te falar, a gente preparou um material maravilhoso para vocês, o link está na nossa descrição. É a nossa apostila direto ao ponto, sem enrolação. Vamos olhar direto aquilo que o Enem quer. E a gente está pensando em como esse assunto aí caiu nos últimos anos. E você não vai ter só as questões, tem o gabarito comentado também, que faz toda a diferença do mundo para você perceber o que você errou e consertar e chegar na prova e arrasar.
Queridos, desejo sempre um bom estudo para vocês, uma ótima prova e quando chegar na hora, para você seja fácil, porque você está malhado, hoje está pago, está tranquilo, você está pronto para fazer essa prova. Queridos, um beijo, sucesso, a gente se encontra numa próxima.